em cima do conceito de cidades inteligentes, a evolução desse conceito que agora se chama também de cidades MIL, cidades Media and Information Literacy, cidades que trabalham com a alfabetização mediática e informacional. É um conceito que gostaríamos de aplicar em São Paulo, em bairros, em diversas regiões, porque fala de, por exemplo, do combate às fake news, de também valorizar a presença das diversidades de gênero, idade, em toda essa conformação da cidade inteligente, ter ferramentas para fazer isso, educar a população. Tiago, a gente vive uma efervescência tecnológica e uma obsolescência acelerada, né? Então, a gente hoje tem sistemas já no mercado que há 5 anos atrás a gente nem imaginava. Os sistemas estão evoluindo de uma forma tão acelerada que tomada de decisão está chegando na máquina. Estou aqui do lado do professor Chibas, que eu já recebi lá na Prodan. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E também com o Pedro da ABCIP, que também esteve nos visitando, cada um com visitas diferentes. Podemos conversar com você, professor. Como é que foi a visita lá na Prodan? O que a gente falou? Né? Já que a gente começou com isso, pelo menos o pessoal vai saber o que aconteceu. Bom, estivemos lá no Prodan, tivemos o prazer e a honra de ser recebidos também, né, pelo Francisco, né, o presidente do Prodan, e também, claro, pelo Tiago, outros diretores, também citando alguns, né, o Denis, que esteve com a gente, né? Denis Paul, entre outros, né? E foi um diálogo bem interessante, porque conversamos em cima do conceito de cidades inteligentes, mas a evolução desse conceito que agora se chama também de cidades MIL, cidades Media and Information Literacy, quer dizer, cidades que trabalham com a alfabetização mediática e informacional, traduzindo esse MIL não é MIL de número, sino MIL de alfabetização mediática e informacional em inglês. E o que é isso? Brevemente dizendo, é um conceito que gostaríamos de aplicar em São Paulo, em bairros, em diversas regiões, porque fala de, por exemplo, do combate às fake news, de também valorizar, né, a presença das diversidades de gênero, idade, em toda essa conformação da cidade inteligente, né? E também, é claro, por exemplo, o combate ao discurso de ódio, e ter ferramentas para fazer isso, educar a população, aliás, a todos os 5 agentes da inovação. A gente fala em 5 agentes da inovação, que seriam, é claro, os policymakers, os fazedores de política. Segundo, também os educadores, precisamos todos aprender também, inclusive nós, professores, pesquisadores. Terceiro fator o agente da inovação que a gente fala, os artistas. E podemos dizer, por que os artistas? Os artistas são a alma da cidade. E muitas vezes essa alma da cidade pode, vamos dizer assim, ser bem, como se diz, transmissora, criadora de novos conceitos, novas formas de enxergar o bairro, a cidade. Não é a mesma coisa, por exemplo, que estivesse aqui sentado Denzel Washington. Parecido. Igualzinho. Eu não sabia que você era... Eu estava até tímido de perguntar, Denzel, é você? A veces me chamam de Will Smith. Deve ser. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas realmente os artistas têm esse poder de mobilização, né? Seja, por exemplo, um Caetano Veloso, ou seja, um Chico César. Bom, os artistas, né? Ou Paula Lima. Né? Paula Lima é que atua embaixatriz, né? Então, ela trabalha com a gente exatamente nesse ponto também de embaixadora de cidades MIL ou cidades com esse enfoque. Quarto fator que queremos citar também, com certeza, tem que estar as empresas. Muito importante estar aqui com o nosso colega, porque sem as empresas a gente não consegue evoluir, a gente não consegue transformar a cidade. E quinto fator, o agente da inovação, é o cidadão simples e comum. Aquele, vamos dizer assim, que somos todos nós, né? Que de repente queremos uma cidade melhor, mais satisfação, mais acesso às tecnologias, mas em função de todos. Maravilha. Se a gente entrar profundo no seu assunto e você mostrar os slides, né? Que a gente vai gastar com o maior prazer, né? Deixa eu perguntar se também veio nos visitar na Prodan, mas foi uma visita um pouco diferente, né? Que a gente diferente, mas muito produtiva. Fizemos A ABCIP fez uma missão empresarial, levamos 15 associados para conhecer a Prodan e fizemos uma primeira reunião no Smart Sampa, que é provavelmente o maior centro de monitoramento da América Latina. Então, 40 mil câmeras, fomos muito bem recebidos. Depois estivemos na Prodan, onde você conduziu o nosso grupo, e para falar um pouco da Companhia de Processamento de Dados do município, que todo mundo que mora em São Paulo conhece, mas você trouxe a Prodan Store, quer dizer, é como eu brinco com as pessoas, é como se a Prodan abrisse os braços, não só mais sobre a cidade de São Paulo, mas além da cidade de São Paulo,
e um canal de encaminhamento de soluções muito bacana. E no final foi no Ilumina São Paulo. E à também tarde, teve, né? e à tarde fechamos no Ilumina São Paulo, que é a maior concessão de iluminação pública do Hemisfério Sul, provavelmente, ou a maior do mundo. Eu acho. Eu acho que é a maior do mundo. São quase 700 mil pontos de luz. E a Ilumina São Paulo, junto com a SP Regula, fizeram uma apresentação brilhante também. Enfim, tivemos um dia inesquecível, os associados. Cheio de ideias, cheio de soluções. Boas conversas. E cheio de desafios, né? Porque a gente sempre fala, o nosso trabalho é sempre ponto de partida. Para chegar no cidadão, como você falou, que é o último ponto, tem um longo caminho e a gente passa por gestores públicos, passa por Câmara de Vereadores, passa por transições tecnológicas, mas eu falo, nós temos que ter foco no cidadão, quer dizer, assim, embora sejamos empresas de tecnologia, de nada adianta a tecnologia se o cidadão não perceber o que melhorou na vida dele aqui. Quais são as transformações que estão acontecendo, né? Porque o tema cidades inteligentes cresceu muito. Eu acho que todo mundo agora sabe o que é, mas existem muitas camadas dentro de uma cidade inteligente. Eu acho que é legal, a gente pode passar um pouco e mostrar os teus slides e você pode ensinar um pouco mais para a gente, professor, por favor. Com muitíssimo prazer, Tiago. Se me permitem. Bom, enquanto procuramos a apresentação, bom, eu queria dizer que temos também esse livro. É verdade, o livro. Se chama Desafios, Cidades 1000, Desafios e Soluções, né? E aqui temos autores do mundo inteiro falando sobre esse assunto. Temos autores, assim, bem renomados, né? E do mundo inteiro, dos 5 continentes. E temos também o prazer de ter grandes autores brasileiros, como o Renato Nalini, que é o secretário de Assuntos Climáticos, tem um capítulo aqui. Temos também a Luiz Helena Trajano, que para nossa honra fez o prefácio desse livro. E bom, como vocês veem, nós sempre convidamos tanto empresários como acadêmicos para pensar as cidades. Porque não adianta você só, por exemplo, os professores, pesquisadores falar, ou só, por exemplo, o fator ou agente que a gente citava já, 2 fazedores de política. Não, tem que estar os 5 agentes da inovação. Nossos livros, nossos eventos se caracterizam por isso. Por exemplo, vamos ter agora em setembro, 3 de setembro, na Universidade de São Paulo, vamos ter um evento precisamente que se chama das cidades inteligentes, as cidades 1000, onde vamos ter sempre painéis com esses 5 agentes da inovação. Já citei alguns deles, né? Posso citar também, por exemplo, o professor José Vicente, que também é nosso parceiro, né? E bom, defensor dos assuntos da cidade, assuntos climáticos, também os assuntos raciais. E bom, temos assim autores brasileiros assim bem importantes que estão junto com a gente para fazer a cidade evoluir de cidades inteligentes para cidades 1000. Esse é o objetivo. Comentávamos que precisamente temos esse livro aqui, das cidades inteligentes, as cidades 1000, que é outro livro que organizamos com o professor Mitsuru Yanase, professor titular da Universidade de São Paulo. E bom, nesse caso eu tive também o prazer de organizar. E nesse texto, que é um texto bastante citado, que está inclusive dentro do site da Unesco, da sede da Unesco em Paris, tem versão em inglês, versão em português e em espanhol. Esse texto, vamos dizer assim, um texto muito citado para falar dessa evolução da cidade, desse novo olhar. E bom, me apresentando, eu sou Felipe Chivas Ortiz, coordenador executivo do Centro Internacional de Inovação e Desenvolvimento de Cidades 1000, da Universidade de São Paulo, que está sediado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Trabalhamos aí com gente muito, muito boa, né? E que tem esse olhar de foco no cidadão, mas sempre, vamos dizer assim, novas tecnologias, né? Como inteligência artificial e outras, mas também foco no cidadão. Vejam, aqui compartilhando rapidamente com vocês algumas slides, né, ou algumas charges, né, do professor Dorinho Bastos, que é também professor da Universidade de São Paulo e que fez essa interpretação das cidades 1000. Estamos hoje numa realidade assim pós-humana, na qual muitas vezes temos crianças que pedem dados, não querem mais brinquedos físicos, não querem mais bonecas, não, querem dados. Vemos que também muitas vezes não conseguimos parar e ter um intervalo, todos já passamos por isso. Temos também aqui, até que nos velórios, muitas vezes temos também essa situação que está aqui no lado direito, né? Que as pessoas estão ligadas, né, nesse mundo digital, né? Então, a gente precisa se reeducar.
Temos agora recentemente essa situação, como vocês esperam, dois, infelizmente, foram processados, né? No caso, Facebook e outras empresas digitais, na verdade, Meta, né? Que é a proprietária de Facebook e WhatsApp, entre outras. E bom, que foram processadas porque realmente, de alguma maneira, segundo foi julgado, existe uma propensão aos algoritmos a criar vício, né? Então, isso pode ser negativo, sobretudo para adolescentes, jovens. Então, com isso estamos querendo mostrar o quê? Que estamos em um novo mundo, onde todos precisamos aprender, os professores, né? As administrações empresariais, mas também a gestão pública e os artistas, por exemplo, os negócios hoje, os artistas hoje facturam mais na internet muitas vezes do que fazer de outra maneira. Então, estamos numa nova cidade, gente, que não é só digital, como muitas vezes se diz. Não, é uma cidade híbrida que incorpora o físico e o digital. As eleições hoje são outras. Sem falar de partidos políticos, gente, nem a favor nem contra nenhuma, digamos, inclinação política. É só falando que são outras. Temos aqui, por exemplo, situações que alguém pode até modificar um resultado. Repito, não estou falando a favor nem contra nenhum partido político, mas se pode modificar um resultado, às vezes, em um dia de uma eleição. Vejam como o mundo mudou. Nesse caso do Felca, foi até minha esposa que contou, né, todo o detalhe que aconteceu. Mas assim, no caso do Roblox, que ficou o engraçado é como é que não era pedido uma prova de identidade e as crianças estavam utilizando. Sendo que para qualquer outra coisa que a gente tenha, a gente vai pedir, vai falar, não, esse filme não pode. Você vai no cinema, a criança não pode. E estava passando. Então eu acho que o que ele fez foi fantástico. E assim, eu acho que o fato da empresa sair, preocupante, né? Porque é uma lei que está protegendo o menor. E tem de proteger, né? Os filhos de todo mundo tá. Mas você está tocando num ponto importantíssimo. Precisamos de leis, aspectos Exato. jurídicos novos para entender isso e proteger a cidade, proteger nossas crianças, Claro. nossos adolescentes, nossos jovens. Mas precisamos também de startups. Por isso é que precisamos de uma evolução do conceito de cidades inteligentes. Precisamos de startups que consigam metrificar isso, primeiro, métricas. Segundo, precisamos também de startups que consigam fazer o controle e monitoramento disso. Exato. Gestão da cidade. Por isso é que falamos de um novo conceito da cidade, que não é só inteligente, sino gerir de maneira integrada toda a cidade. Essa gestão é importante porque, se a gente lembra, vai no nosso tempo de infância, a tua comparativa de quem que era o menino rico do colégio era o cara da rua de cima, o teu vizinho. Você não tinha acesso ao cara de Dubai, milionário, né? Então, a sua comparação era muito menor e muito mais próxima. Então, por exemplo, aquela jovem que está fazendo um processo, a comparação foi gigante para ela. Perigosíssimo. Mesmo ela tendo 20 anos, olha os perigos da rede aí. Né? E aí chegamos nesse ponto, temos inclusive uma metodologia que se chama Metodologia das 20 Barreiras Culturais à Comunicação e 5 Dimensões da Criatividade, que mostramos incluso naquela visita, né, que temos um site para avaliar as prefeituras, os bairros, a cidade, para ver qual é a quantidade de bullying, por exemplo, que é uma das barreiras. Claro. E o bullying, como você está colocando hoje, não é mais o bullying, vamos dizer assim, na sala de aula. Isso, agora ele é global. Exatamente, não, é todo, a escola fica sabendo, porque para os adolescentes, para a gente, doe, com certeza bullying sempre doe. Mas imagine para um adolescente que está formatando sua personalidade. E que de repente começa aquele bullying generalizado que pode sair até na China, ou sei lá, na Europa. E tem um colega que está na Europa e que fica sabendo, olha, ele é chamado de o magricela. Isso. Ou sei lá, é duro, é muito duro. Então, estamos falando de problemas que são uma evolução, né, das cidades inteligentes que nos modelos comuns de cidade inteligente antes não se avaliavam, não se metrificavam. Hoje nós temos métricas para isso. E estamos em cima disso para quê? Para ter cidades melhores, para também proteger nossos adolescentes, crianças e jovens, para proteger também as famílias. Claro. Porque isso afeta, determina a família. Então, estamos em um processo que, vamos gerir a cidade integrando todos esses sistemas. Porque, por exemplo, temos dentro das cidades o sistema de segurança. Hoje temos a cibersegurança. Perfeito. Os bancos têm. Todo isso está. Mas como fazer isso em uma gestão integral da cidade, né? Que não esteja separado por secretarias. Temos startups que trabalham com educação, por exemplo. Claro. Temos startups que trabalham com segurança, como já citávamos. Mas, temos que startups que trabalham com saúde. Mas como integramos todo isso em função de uma gestão integrada de toda a cidade? E essa é a proposta da cidade mesmo.
que procuramos esa integración y con métricas para saber de dónde saímos, de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Eso es muy importante, porque si a gente não tem métricas, o professor Qualquer lugar que Mitsuru, você chegar tá ótimo. o professor Mitsuru Yanase sempre fala isso. Meu colega, meu amigo, sempre fala isso. Olha, é preciso ter alguma métrica. Mesmo que errada, se você não tem uma métrica, como você sabe onde você está, de onde você saiu lá atrás no passado e para onde você quer ir? Exatamente. Então, essa é a proposta nossa e em cima disso trabalhamos. Bom, vejam aqui outra fake news. Bom, o recentemente falecido Papa, vocês viram, né? A famosa deepfake, né? Que mostrava um Papa dessa forma. E tem todo tipo aí. Por exemplo, durante a crise ecológica, vamos chamar assim, que teve no Rio Grande do Sul, a crise climática, os 65,2% dos gaúchos diz que atrapalharam a ajuda com fake news. Então, a gente precisa ter métricas para isso. A gente precisa avaliar isso. Não é só, vamos dizer assim, o que até agora se focava pelas cidades inteligentes. Precisamos disso aqui e métricas que nos avaliem isso. E claro, estamos partindo dos objetivos da Agenda 2030, especialmente do número 11 das cidades, dos ESG, que incorporam as empresas, é claro também, né? E temos essa missão aqui, que não vou agora comentar muito, mas é o diagnóstico, pesquisa, formar pessoas, pesquisadores e ativistas nessa gestão, né, integral da cidade. Temos essas 4 linhas de pesquisa, né? Cidades 1000, né? Inteligência artificial, saúde integral, comunicação e educação, né? E bom, trabalhamos, agora sim, vou parar um pouco aqui, e vejam que temos indicadores, 3 indicadores, e temos métricas, né, validadas, pesquisadas por nossos alunos de mestrado, doutorado, de especialização, até alunos de pós-doutorado temos, e estamos já implementando isso em diversas cidades, não só no Brasil, sino no mundo. Fazemos pesquisas comparadas, como vocês veem aqui. Eu não vou parar muito aqui, gente, para não cansar. Lembram que falávamos dos 5 agentes da inovação, incluindo governos, academia, as empresas, artistas e os cidadãos simples e comuns, né? Temos metodologias como essa que também citei, das barreiras culturais, para fazer a avaliação das cidades através de sites, dos sites das prefeituras, que é uma metodologia que temos já pronta, né? Esse aqui que citávamos também, pesquisa em websites de prefeituras e tal. Temos o sistema de competências para ensinar essas competências para os cidadãos em cima do pensamento crítico e o pensamento criativo. Aqui alguns projetos específicos, né? Como esses aqui. Muito legal esse das mulheres na tecnologia. Para ensinar as mulheres a programar. E por que isso é importante? Porque temos um indicador também, Tiago, né? Que é precisamente esse de avaliar quantas mulheres estão programando na cidade e quantas startups, vamos dizer assim, tem mulheres liderando. Exatamente. Isso é muito importante. Por quê? Porque o pensamento esse que temos aqui no mundo físico, quando levamos para esse mundo o ecossistemas web, se multiplica. Não estávamos falando de que de repente aquela situação do, vamos dizer assim, do ciberbullying. Antes era o bullying em sala de aula, um grupinho pequeno. O ciberbullying não se multiplica, igual com outras barreiras. Claro. Então, a gente precisa, então, ter também um lado positivo, que nesse caso é o lado criativo, né? O lado das mulheres liderando startups, programando. As mulheres programando. Isso é muito, muito importante. Porque quando a gente programa, quer dizer, quando as pessoas aprendem a programar, né? As pessoas aprendem também como funciona o algoritmo. Aprendem também a entender um pouco esse meio. Né? Então, é muito importante que as mulheres também coloquem seu lado no mundo web. Porque hoje, vejam bem, gente, não é só uma estatística de São Paulo, sino de Brasil e do mundo. Em torno de 80% dos homens são os que programam, e não as mulheres. Igual, quando a gente avalia as faculdades de engenharia, as faculdades de ciências de dados em geral, vemos que a maioria das pessoas ainda hoje que entram são meninos, vamos chamar assim, homens. E essa é uma preocupação muito forte de Unesco também, não só nossa, né? Que temos que as mulheres devem programar. Aqui temos também outro programa, um parceiro nosso, que é o Fábio Ota, que também que está integrado no projeto Sigmil, que trabalha para ensinar games, programação de games a pessoas idosas. Veja que interessante, que bonito, né, essa parte, né? E com essa perspectiva, né, também integrar a família, porque às vezes quando a pessoa idosa é vista como alguém que já está passou a sua época, que não sabe, se afasta inclusive de seus, vamos dizer assim, de seus netos, de seus filhos, mas quando o idoso começa a programar também, já ele entra nesse meio de uma maneira natural, e aí pode compartilhar, conversar com
os colegas também, olha, estou programando. Você programando, isso não é coisa de jovem, isso não é coisa de... Não, para aí, eu também programo. Então, é como se incorporar nesse novo mundo. Eu gosto sempre de citar um filme que é aquele que se chama O Estagiário. Sabe aquele me filme? lembro. Muito Né, bom. com Robert De Niro. Isso. Né, eu gosto sempre de citar, porque aí vemos que a pessoa de mais idade se incorpora numa startup. E está Anne Hathaway, que é a líder desse projeto, né? E, bom, os dois precisavam aprender um com o outro. Um apresentava mais valores, estrutura de uma empresa, conhecimento solidificado. A outra apresentava a inovação, a criatividade mais difusa. E muitas vezes dá muito certo. Mas, precisamos de algo, precisamos de estrutura. Então, essa nova forma de aprendizado é essencial, né? Temos aqui, é claro, agentes de inovação, por exemplo, esse Mila, né, que está programado, feito precisamente a través da USP. Temos cursos Monkey que mostram tudo isso aqui. Tem, bom, como já dissemos, temos a Paula Lima e a própria Luiz Helena Trajano, que são nossas embaixatrices, Me né, lembro. do projeto Cidades 1000. Incluso esse livro aqui tem um prefácio da Luiz Helena Trajano, isso. para nossa honra, para nosso, sabe? Bom, temos diversos projetos aqui que não vou comentar todos, né? Fazemos sempre webinars, né? Diretamente com a Unesco, mensais, em inglês, português, espanhol. É o Will Smith lá em cima? De repente. Parecendo esse Will Smith, eu desenho. Eu acho que. Bom, gente, brincar essa parte, normal. Temos gente do mundo inteiro, vocês veem, tem pessoal da Espanha, da Itália, dos países da Índia, do Canadá. Então, é dessa maneira que a gente pensa e pesquisa, trabalhamos com o mundo, gente, né? E, bom, aqui o senhor Alton Grisle, importante dizer, da sede do Unesco de Paris, né? Que é quem, vamos dizer assim, é nosso guia em muitos. Temos diversos livros sobre os temas, né? Como já comentávamos antes. Aqui temos, para nossa honra, o prefácio da Luiz Helena Trajano, nesse livro aí, que é para nós fundamental a experiência dela. Aliás, ela é uma pioneira, como vocês sabem, dos elementos todos de Cidades 1000. Ela esteve com nosso primeiro evento que fizemos na UP, ela esteve com a gente, está nesse livro aí, vai estar agora no terceiro também que vamos fazer. Você sabe, eu vou te contar uma história. Sim, por favor. Na minha vida pregressa, antes do público, eu trabalhava com publicidade. E daí a gente tinha ganhado a conta do Magazine Luiza e eu fui parar lá em Franca. Eu estava numa reunião e tudo mais, e é muito famoso uma história dela que tava uma sala de reunião, né? E daí tinha um diretor de um lado, um diretor do outro, e tava um dando carteirada no outro. Ela chegou, acabou. Ninguém é mais diretor de nada. Todo mundo aqui é vendedor. Tirou o cargo de todo mundo. Todo mundo no cartãozinho, vendedor. Cara, é fantástico. Resolveu o problema na hora. De verdade, sou um admirador dela, da sua presença, de como ela apoia causas justas, né? E olha, só que eu posso dizer é, sabe, coisas positivas dela, né? Que bom. Bom, aqui um pouquinho nossa agenda de eventos, que não vou agora, vamos parar. Mas esse eu queria que você falasse. Fala desse evento que vai acontecer. Esse aqui. Isso, tá. Esse. É muito interessante que vamos ter esse evento precisamente lá na Universidade de São Paulo e estamos convidando o Prodan também para ser nosso parceiro. Aliás, o nosso colega também está convidado, né? E a ideia é reunir esses 5 agentes da inovação para falar sobre esses 4 assuntos aqui que estão embaixo dos painéis, vamos dizer assim, com os 5 agentes da inovação. Temos, por exemplo, alfabetização mediática com políticas públicas, que aí o Prodan estaria, claro, muito bem representado se estivesse. Temos também esse evento já aconteceu, mas um evento bem importante, que é o My Pilot Cities, porque hoje a Unesco está trabalhando com tentar desenvolver, primeiro, cidades experimentais, né, que trabalhem com esse conceito. Né? E temos cidades experimentais já em Atenas, Grécia, Zaragoza, Espanha, São Gonçalo de Amarante, aqui no Brasil, né? Campus Butantal, a própria USP, que estamos experimentando, Santa Rosa de Copán, em Honduras, Al Rayyan, em Catar, Abuja, Nigéria. E esse é outro ponto que me dizem, bom, será que em África se pode desenvolver uma cidade de 1000? Por que não, gente? Primeira coisa, em África tem cidades muito desenvolvidas, gente. Convido vocês a irem a Luanda, gente, de verdade. Minha mãe nasceu lá. Então, olha, não sabia. Não sabia. Aí, que maravilha. Pessoas não... Verdade. E parabenizo, porque é um país, vamos dizer assim, com, apesar das guerras e todas as coisas que passaram, muito alegres. E pessoas muito, de verdade, muito abertas. Não, isso é fantástico, de verdade. Então, temos também em outros países, temos essa perspectiva. Em Abuja, Nigéria,
Jamba City, Indonésia, Havana, Cuba, que agora está em dificuldade, mas Havana, Cuba está muito nessa perspectiva. Quezon City, em Filipinas. E só coloquei algumas aqui, gente, é no mundo inteiro. Essa movimentação que está procurando desenvolver a ideia das cidades inteligentes, mas mais nessa perspectiva. Bom, temos aqui algumas dos produtos e entregas que temos, que são metodologias, etc, etc. Temos aqui alguns dos principais parceiros que temos também, né? E, bom, aqui finalizo essa breve apresentação, precisamente com as palavras da senhora Audrey Azoulay, diretora-geral da Unesco, né? Agora já aposentada, né? O terceiro desafio que enfrentamos em nosso tempo é garantir que as sociedades em que vivemos sejam pacíficas e justas. Este objetivo se assenta na transversalidade e na conjugação de forças da educação, da ciência, da cultura e da informação. Quer dizer, um enfoque transdisciplinar para ter cidades melhores, crescer com esses 5 agentes da inovação e, é claro, pensar a cidade sempre numa perspectiva do cidadão. Muito bom. Obrigado, professor. Eu que agradeço de verdade, Tiago, né, por esse espaço, por essa possibilidade de poder compartilhar nossas ideias, né, que, aliás, não são minhas, são nossas. Faço ênfase nisso, em organizações que estão pendentes disso, em pesquisadores que estão pendentes disso, em administradores, gestores que estão pendentes disso. E agora a gente vai entender o que o Pedro faz além de visitar a gente, mas, cara, eu não sabia, mas essa parte de toda a parte de iluminação pública é um trabalho surreal que vocês fazem, né? No momento que a gente começou a entender mais de Smart Sampa, a gente viu, nossa, não é simplesmente uma luz que chega lá, existe muito bastidor, existe muita tecnologia para fazer com que a cidade esteja num ponto que está. Apresenta pra gente? Vai ser um prazer, Tiago. Vamos lá. De fato, enfim, a gente fala a iluminação pública é uma das infraestruturas urbanas essenciais hoje e para o cidadão. Que é aquela que quando para todo mundo vai reclamar, né? Todo mundo reclama e todo mundo tem uma sensação de medo. Exato. Né? Então, a falta de luz no Brasil se traduz em medo na população. E a gente já teve alguns apagões preocupantes, né? Já teve. Mas nós temos um setor energético assim, bastante robusto, uma matriz bastante diversificada, a matriz de energia no Brasil. E eu ia falar isso, diferenciada dos outros países, né? Porque a gente é limpa, muito forte na parte hidrelétrica, né? Muito forte na hidrelétrica e hoje tem uma componente solar e eólica também bastante relevantes. Então, acho que tem um espaço ainda para o Brasil avançar em energia nuclear, que é uma energia limpa também, embora exija o tratamento adequado dos resíduos, mas energia nuclear vamos dizer assim, é a maior quantidade de energia possível no menor espaço. Sim. Né? Então, diferente das hidrelétricas, por exemplo, uma usina nuclear ocupa um pedaço muito pequeno, não emite. O bom do podcast ser nosso é que a gente pode perguntar qualquer coisa. Então vamos falar disso, porque a curiosidade é grande. O papo de Angra. Angra teve a sua usina, né, nuclear, Angra 1 e Angra 2. Angra tem a usina nuclear, a cidade do Rio de Janeiro é alimentada por Angra 1 e Angra 2. Mas era para ser maior do que realmente foi, não teve essa história que diminuiu-se, que era para ter até Angra 4, eu vi alguma história desse tipo. Eu que me lembre, me parece que íamos ter 9 ou 10 usinas no Brasil. Uau. Mas nós paramos em Angra 2. Angra 3 é um projeto que está para ser retomado, mas já há muito tempo. Uhum. E, enfim, no Brasil criou-se algum preconceito em relação Acho que o medo por causa de Chernobyl, né? O medo por causa de Chernobyl, que foi em 86, o acidente do Césio 137 foi em 87, um ano depois. Lembro. Acaba. Então foram 2 eventos muito negativos para o setor nuclear e que afetaram muito a opinião pública aqui no Brasil. E, além disso, tem outras questões, que é a questão, talvez, geopolítica, porque poucos países do mundo detêm tecnologia de produção nuclear. Então, isso também atrasou. E, por outro lado, nós sempre fomos muito bons em hidrelétricas, né? E tínhamos um potencial hídrico gigantesco para ser aproveitado. Então, o Brasil tomou esse caminho até os anos 2000, 2010, né? Nós tivemos Belo Monte, Jirau, que foram os últimos grandes empreendimentos na região amazônica. E agora a gente vê um crescimento muito forte de produção fotovoltaica e produção de energia eólica.
E vamos ver muito em breve sistemas de armazenagem de energia associados à fotovoltaica e eólica. Esse é um ponto relevante até, que quando eu falo de cidades inteligentes agora, eu estou trazendo já essa discussão, porque o grande problema da solar e eólica é que enquanto elas produzem quando tem sol ou quando tem vento, mas não necessariamente nós temos consumo nesse momento. Se você não tem consumo, você está desproduzindo e jogando fora, porque você não consegue armazenar energia eólica e fotovoltaica. E, por outro lado, num momento de grande demanda, às vezes no final da tarde, que as pessoas chegam em casa, ligam os chuveiros, ligam o ar-condicionado, talvez você precise de energia e não tem vento e não tem sol. Então, nós vamos ver nos próximos anos um avanço muito grande em sistemas de armazenagem de energia em bancos de bateria mesmo. Então, é uma evolução tecnológica importante, né? A gente tem acompanhado muito o carro elétrico, mas o carro elétrico é fruto desse desenvolvimento de baterias, cada vez com maior rendimento e menor custo. E então é muito possível que as usinas fotovoltaicas e eólicas venham associadas agora a bancos de armazenagem de energia. Isso vai resolver um problema importante, porque ela guardou, quando a gente precisar, a gente tem. Uma pergunta de leigo, mas aquele leigo que não é cutucada, mas é sério mesmo. Eu li e fiquei preocupado sobre a questão da eólica, que aquelas pás gigantes que são colocadas têm um determinado tempo de vida e depois, quando você tira elas, não tem o que fazer com elas, e é muito grande. E daí, na reportagem, falava que, de uma forma, você está recuperando, né? Você está fazendo a energia via vento, então está limpo, mas no final, quando você tira aquelas pás gigantes, você acaba sujando tudo que você limpou. Como é que vocês veem isso? Eu acho o termo sujar um exagero, assim. É claro que todos os ativos têm uma vida útil. E a partir do momento que você deixa de usá-los, você vai ter geração de resíduos sólidos, vamos dizer. Isso. Que pode ser um resíduo contaminante ou não. Quer dizer, o caso da usina nuclear, esse é o principal impacto ambiental. Então, de fato, há um custo muito grande para se armazenar os resíduos nucleares. No caso das pás de usinas eólicas... As trocas estão acontecendo agora na Europa, por causa dos 30 anos. Pois é, a gente vai ter alguma geração de resíduo, mas não me parece uma escala tão absurda. É claro que você precisa de área... Eu acho que quando ele foi feito... Não vale jogar no mar, né? Que quando ele foi feito, eu acho que não pensaram em como reutilizar depois a pá. Então, naquele tempo, 30 anos atrás, agora quando estão trocando, estão vendo, meu Deus, o que eu faço com uma pá desse tamanho? Pois é. Mas aquilo foi uma evolução tecnológica gigantesca, o design das pás, os materiais compostos utilizados nas pás. E ninguém pensou no ciclo de vida como um todo. Pós 30 anos. E, portanto, não tenho dúvida que isso daqui a pouco vai ter uma solução. Não me parece um problema assim relevante. Eu acho que isso faz parte dos ciclos de desenvolvimento tecnológico. A gente começa pensando numa solução, mas muito depois a gente vai pensar, bom, e agora que essa máquina não serve mais para nada? O que eu faço com ela? E os milhões de automóveis que nós temos e que não podem rodar mais? Exatamente. São milhões, né? Então, as máquinas valem da mesma forma. Mas aproveitando o gancho, Tiago, os projetos de iluminação evoluíram muito a partir de 2018 no Brasil, por dois motivos. Primeiro, que houve um apoio importante para os municípios do governo federal. Então, o BNDES e a Caixa começaram a apoiar os municípios na estruturação de projetos de concessão de iluminação pública. A concessão é uma lei dos anos 90 aqui no Brasil, nasceu com os programas nacionais de desestatização do setor elétrico, do setor de telecom, que foram bastante exitosos, mas demorou muito para chegar no município. Então, quem sabia fazer concessão era o BNDES. Depois de um tempo, nós conseguimos trazer a Caixa Econômica Federal para isso. Hoje é o maior estruturador do setor público, é a Caixa Econômica Federal, que é um banco que chega em todos os municípios brasileiros.
E nós temos também agora um setor privado bastante pujante de estruturação de projetos de concessão. Não só para iluminação pública, mas para resíduos sólidos, para saneamento básico, para todas as funções que estão ficando nos municípios, né? Esse movimento de transferência de funções do Executivo Federal, Estadual, para os municípios se acentuou muito nos últimos anos. E, de fato, é onde a vida acontece. Claro. Né? É onde as pessoas precisam de apoio, precisam de serviço público. Não é em Brasília, é no município. Então, e eu acho que a iluminação tem feito um papel pedagógico importante, traduzindo essa ideia de concessões, de cuidados ativos de iluminação pública, trazendo isso para a cidade, para algo mais próximo. Então, a gente teve uma dificuldade muito grande de 2014 a 2018. Eu vou mostrar isso em gráficos daqui a pouco, para você ter uma ideia. Mas superamos isso, superamos com muito sucesso. E desde 2019 nós temos um crescimento exponencial das concessões de iluminação pública no Brasil. Então, nós estamos chegando agora a 200 municípios esse ano. E eu estou falando de mais ou menos 28% da população brasileira que já vive em cidades com concessões de iluminação pública. Parabéns. Claro que as capitais têm um peso relevante, né? São Paulo, em primeiro lugar, a maior concessão do mundo, do setor. Depois temos Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, e já estamos chegando a 12 capitais. Quer dizer, a última foi Fortaleza, foi no final do ano passado, e isso tem avançado de uma forma importante. E o outro ponto importante para essa evolução foi a evolução tecnológica do LED. Do jeito que a gente estava falando das formas de produção de energia, o LED, a partir de 2018, teve um decréscimo de preço muito acentuado e um aumento do rendimento dos equipamentos. Então, eu me lembro no começo, quando chegou o LED, você lembra como era caro? Você falava, mas é o futuro. Você fala, meu Deus, o futuro nesse preço não dá. E agora, realmente, é difícil e a curva foi caindo. LED, né? Então, para você ter uma ideia, em 2014, que foi a primeira concessão de iluminação pública aqui no Brasil, foi São João do Meriti, no Rio de Janeiro, a melhor luminária do Brasil produzia 100 lumens por watt. É uma unidade de quantidade de luz por potência elétrica. E agora está em quanto? Já está em 220. Mais que dobrou. Mais que dobrou em menos de 10 anos. 10 anos. Mais que dobrou. E detalhe, o preço caiu para menos da metade. Isso, eu ia falar, a melhor parte é o preço. Então foram duas curvas que, de fato, permitiram essa evolução acelerada. E é isso que acontece muito, né? E realmente muda a iluminação durante a noite. Você percebe quando é LED, quando não é, a diferença da... Nossa. Não, e as concessões, Tiago, elas têm uma das obrigações, entre outras, uma das principais obrigações é fazer os projetos conforme normas brasileiras de projetos luminotécnicos. Então não é ao gosto do freguês. A empresa não pode fazer o que ela quer e o prefeito também não pode pedir o que ele quer. No Brasil existe uma ideia de que as pessoas acham que a noite tem que virar dia. Noite é noite, é para ser escura. Isso. Né? Faz parte do ciclo de natural do ser humano, dos animais, da flora, das plantas. Portanto, não é para virar um dia à noite. A gente precisa de eu chamo de sinalização luminosa. É o que a gente deveria ter à noite. Então, os países desenvolvidos, nós compramos luminárias há 10 anos atrás de Israel, que na época tinham rendimentos maiores do que aqui no Brasil, e eles vieram para cá conhecer alguns projetos nossos e falou, mas por que tem tanta luz aqui à noite? E aí tivemos que explicar para ele que a questão é uma questão cultural, uma questão de segurança pública, que as pessoas preferem ter muita luz a ter pouca luz. Os nossos horários são muito diferentes, né? A gente vai muito para final da noite, meia-noite, 1h da manhã, tem gente saindo, pensando em sair de casa meia-noite. Completamente diferente. Então o Brasil tem padrões realmente muito acima dos países desenvolvidos por essa questão de segurança. E, enfim, a gente está criando soluções para a nossa realidade.
Antes de entrar na apresentação, quer dizer, o que eu queria ressaltar? No meados do ano passado, a ABSIP, além das concessões de iluminação pública, passou a abarcar concessões de cidades inteligentes. Isso foi um movimento natural que veio acontecendo, porque se percebeu que o sistema de iluminação pública tem grande capilaridade dos municípios, e a gente tinha energia elétrica, rede de dados, um poste, só para segurar uma luminária. Fala, pô, mas será que não dá para usar esse ativo para outras coisas? Quer dizer, será que nós não podemos compartilhar esse poste com as câmeras de vídeo monitoramento, com sensores, com radares, com semáforos? E aí juntou-se essa questão de, eu brinco, de economia do compartilhamento, um pouco, né, com a maximização de uso dos ativos. Porque eu tenho visto até em algumas cidades uma situação assim que me parece desagradável e ruim, que é você tem um poste com semáforo, você tem um poste com radar, você tem um poste com a luminária, e a cidade vira um paliteiro de estruturas metálicas para segurar uma coisinha lá em cima. Em vez de compartilhar. Em vez de compartilhar e poder oferecer um serviço melhor, porque o que as pessoas querem é espaço livre, né? Eu acho que o poste é sempre uma pedra no nosso caminho, né? Então, quanto menos, o que as pessoas querem é luz, é serviço, né? Essa infraestrutura. A segurança. Quanto mais invisível, o poste menor, traz isso, melhor. né? A segurança da iluminação. Pois é. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu mostrar alguns. Peraí, foi? Aí Foi. Bom, eu vou dar uma ideia desse mercado, como evoluiu, para a gente ver, e a gente vai cruzar os caminhos depois com cidades inteligentes, que é o professor aqui bem abordou já. Nós temos já no Brasil 155 contratos de concessão, então o que inclui 184 municípios e cerca de 60 milhões de brasileiros já vivendo nessas cidades. Então, são 5 milhões de pontos de luz, o que é aproximadamente 20% do parque luminotécnico do Brasil. Então, um número pequeno ainda. E os contratos já totalizam, Thiago, 36 bilhões de investimentos. Então, é um valor bastante significativo. É um setor pujante da economia hoje. E a gente tem 4 consórcios já em operação. Eu gosto de destacar os consórcios porque o Brasil, obrigatoriamente, tem que passar por soluções consorciadas. Da Constituição de 88 até hoje, foram criados mais de 2 mil municípios no Brasil. Verdade. Então, são 5.570 municípios. E 70% deles têm até 20 mil habitantes. Então, essa é uma escala muito pequena para determinados projetos, inclusive para a iluminação pública. Mas então já conseguimos 4 consórcios, tem vários em estruturação. Acho que esse é um caminho importante e devemos avançar. A gente faz um monitoramento também isso aqui é um monitoramento de mídia, quer dizer, projetos em alguma fase de desenvolvimento. Pode ser uma intenção manifestada pelo prefeito, pode ser um edital que já esteja na praça. Quer dizer, nós temos 837 municípios trabalhando para concessões de iluminação pública. Então, isso é algo também bastante relevante. A gente passaria aí dos 1.000 municípios. E com mais 61 milhões de pessoas, a gente chegaria a 60% mais ou menos da população brasileira atendida, se isso tudo desse certo. Você vê que o número de pontos de luz ainda é pequeno, né? Mais 6, quer dizer, nós estamos falando em 11 milhões de pontos, se tudo isso desse certo, o que é menos da metade do parque de iluminação do Brasil. Você vê como são esparsos os parques. Né? Aqui o mapa mostrando as concessões e os projetos de iluminação. Né? Há uma concentração no sul e sudeste, que essa é uma característica do país. Né? Enfim, as regiões norte e nordeste chegam sempre depois, mas vão chegar, não tenho dúvida. E o centro-oeste ainda também, poucas concessões, mas muitas cidades trabalhando nisso, alguns estados estudando projetos de apoio a todos os municípios, num projeto só. Então, acho que a gente vai ter um avanço importante ainda nisso.
E aqui são algumas exponenciais que eu queria mostrar para vocês, né? O número de municípios, você vê que a partir de 2019 a gente tem essa exponencial recente, e a população beneficiada também, chegamos a 60 milhões de pessoas. Nós temos 2 saltos importantes aí, que acho que vale a pena. Em 2018, a cidade de São Paulo, a assinatura do contrato da PPP aqui em São Paulo, da Ilumina São Paulo. Em 2020, nós tivemos outro salto com o Rio de Janeiro. Então, são projetos maiores, lógico, as capitais sempre fazem muita diferença, mas isso tem evoluído de uma forma significativa. O número de pontos IP, da mesma forma, os investimentos, o setor vive uma exponencial importante. E aqui a gente começou, por que nós começamos a tratar de cidade inteligente, né? Os projetos de iluminação pública, quer dizer, desses 155 contratos que eu falei para você, 31 deles já incluem 2 ou mais serviços de cidade inteligente. Estou falando de tecnologias para cidades inteligentes. Né? Isso é algo que até estava conversando com o professor Felipe há pouco. Esse é um conceito em construção. Alguns anos atrás, quando o prefeito fazia a telegestão da iluminação pública, ele falava, agora a minha cidade é inteligente. Sinto muito, mas não é, né? Não é. É no mínimo educado. Deu um passinho bacana. Então, mas abriu-se o caminho para isso, com infraestrutura de telecomunicações, produção de energia fotovoltaica nos municípios, e sistema de vídeo monitoramento, que é hoje a grande preocupação dos municípios brasileiros, da população brasileira, que é a questão da segurança. É o que impulsiona. E dos 135 municípios, daqueles 184, 135 embarcam o sistema de telegestão. Telegestão nada mais é que a iluminação pública com uma rede de transmissão de dados associada para fazer o monitoramento. E aí veio a ideia também, por que não usar essa rede de transmissão de dados para transmitir outras coisas? Claro. Né? Então, e tivemos um insight importante também, esse contato com israelenses há 10 anos atrás. O pessoal brincava, olha, o que aconteceu com a chegada do iPhone vai acontecer na cidade. Nós vamos ter uma rede de transmissão de dados tão confortável, com tanta capacidade, que a gente vai poder oferecer ao cidadão centenas e centenas de aplicativos de serviços públicos, de informacionais, de gestão, de transparência na gestão pública, enfim. É um canal importante para o cidadão ter mais acesso, ter mais participação ao que está acontecendo. E aí a iluminação pública começou a andar junto um pouco com essa ideia de fortalecimento das cidades inteligentes, oferecendo os meios tecnológicos para isso. Aqui eu trago sempre esse ciclo, quer dizer, porque a gente começou a discutir o que é a cidade inteligente, né? E o professor Marcelo Pessoa, que é da Poli, professor de engenharia eletrônica da Poli, aqui em São Paulo, Marcelo trouxe esse histórico que é bacana, falou, nós estamos tratando de um assunto que começou com a Revolução Industrial, que é quando se deu essa aglomeração nos centros urbanos, né? Aglomeração populacional. Então, pessoas que migravam de áreas rurais indo para a cidade, portanto, isso gerou desafios importantes. Nos anos 70 e 80, a gente começa a ter automação. Foi um movimento importante que afetou a indústria, principalmente, e substituiu mão de obra menos qualificada. Né? A gente sofre até hoje isso, né? O Brasil não tem base educacional para empregar as pessoas em atividades mais bem remuneradas. E agora nós estamos vivendo um ciclo de inteligência artificial, né? Quer dizer, que começa a ocupar o lugar de pessoas com mais instrução. Então é um impacto muito importante que a gente está falando, mas uma cidade inteligente tem que pensar nisso. Como é que ela vai gerar emprego e renda para todas essas pessoas que estão ali e que estão sendo, de alguma forma, descartadas do mercado de trabalho. Então, o desafio é muito maior do que fazer telegestão de iluminação pública. Com certeza. Então, e aí nós tivemos, ano passado, o Ministério das Cidades fez uma primeira nota técnica orientando os municípios sobre o que eles poderiam estar desenvolvendo em termos de Smart City.
Nós tivemos na reforma tributária uma mudança importante, que foi o uso alternativo da contribuição para a iluminação pública. Nós trabalhamos por isso há alguns anos e essa contribuição para a iluminação pública teve o uso flexibilizado para sistemas de monitoramento e segurança pública. Então, isso abriu uma série de possibilidades de uso do tributo, mas nós sempre defendemos que a primeira medida a ser tomada é modernizar o parque de iluminação pública. Aí você tem um excedente orçamentário muito importante. E eu falo hoje, Tiago, de 70% de eficiência energética. Meu Deus. 70%. Então, e é dinheiro no caixa da prefeitura. Claro. Portanto, ela tem que começar pela iluminação pública, vai ter um reforço de caixa e vai ter uma série de possibilidades a partir daí, com esse dinheiro. Os conceitos eu não vou entrar aqui, existem muitos, né? A ONU começou, depois a OCDE, União Europeia, BID, Brasil também tem a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, mas eu considero esse um conceito em construção, que ainda vai evoluir bastante. Temos métricas já bastante interessantes, né, de cidades sustentáveis, cidades inteligentes, cidades resilientes e cidades inteligentes. Alguns municípios brasileiros já estão fazendo certificação de cidades inteligentes, conforme isso. Né? Então é algo assim que começa a mostrar um pouco o que o Felipe falou, onde estamos, para onde vamos e como é que estamos nesse caminho. Né? E fora isso, tem alguns modelos também teóricos de Smart Cities importantes. E por último, aqui só para fechar, a gente fala de iluminação pública e fala de cidade inteligente, mas nós somos defensores convictos do modelo de concessões e parceria público-privada. E o Brasil tem lacunas importantes para chegar em cidades inteligentes, quer dizer, que podem ser supridas talvez com esse modelo. Primeira lacuna, assim, que eu diria fundamental, é de planejamento urbano, é da cidade pensar o que ela quer ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. O que ela quer para aquelas pessoas que vivem lá. Qual o potencial dela, qual a vocação dela. Tem um trabalho bacana que a FIA USP está fazendo. Quer dizer, a FIA não é mais USP, né? É FIA agora, Fundação Instituto de Administração. Mas eles fizeram uma adaptação de metodologias de planejamento estratégico, que a gente sempre usou nas empresas, para municípios. Então, é o planejamento estratégico no município. E a questão da educação, pelo menos funcional, né? Nós temos que ter, as pessoas precisam saber lidar com a tecnologia, com essas mudanças, de alguma forma. Porque senão elas vão ficar sempre à margem, e isso é um problema social gigantesco. Depois nós temos uma outra lacuna, que é de infraestrutura, tudo aquilo que está embaixo da terra, teoricamente, saneamento e drenagem, geração de energia a partir do lixo orgânico. O primeiro mundo avançou muito nisso, nós estamos ainda a zero. O compartilhamento de redes, de infraestrutura de redes elétricas, gás, telecom, TV a cabo, dados, enfim. A gente precisava ter estruturas compartilhadas entre as concessionárias, porque o que a cidade sofre com isso é um absurdo. E a gente vê o cenário, quando abre a janela do apartamento... Meu Deus. Aquele emaranhado de cabos, né? Que ninguém nem sabe nem de quem é mais. E por último, eu sempre falo da urbanização de favelas, né? Eu acho que o Brasil naturalizou as favelas há muito tempo. Me parece que se acomodou diante dessa situação. Mas nós não podemos aceitar isso. Ninguém vive bem numa favela. Não é uma forma de vida adequada, porque principal, a favela, para começar, não é um endereço. As pessoas não têm endereço, não recebem correspondência, não recebem serviços públicos. Não tem calçamento, não tem asfalto, não tem água e esgoto. Saneamento básico. Portanto, é um aglomerado urbano em que o serviço público não tem condições de chegar. A gente precisa lidar com isso. E depois o que a gente está chamando agora de superestrutura, o que está acima do solo. E aí são dois temas. Um tema é novo, eu diria, que vem muito em função de mudanças climáticas. O conforto térmico deixou de ser uma questão de rico, né, de conforto só, para ser uma questão de saúde. Não é que o tal de aquecimento global existe? Pois é. Tá ficando mais quente.
Então, hoje, todo mundo quer ter um ar-condicionado, porque está ficando uma situação... Deixou de ser luxo, né? Virou sobrevivência. Sobrevivência. Né? E o outro ponto, que acho que assim, ainda não chegou no nível de debate adequado, mas as pessoas, os seres humanos, precisam de relação com a natureza. Então, a arborização urbana precisa ser objeto de planejamento, estudos, porque as árvores têm um papel fundamental na saúde das pessoas. E não é só a árvore, é a flor, é o passarinho que vai ali, é o clima, é o ar, é a absorção do carbono. Enfim, a vegetação é algo assim. Então sou um otimista, Thiago. E acho que nós acho que nós vamos chegar daqui a pouco em concessões da arborização urbana de uma cidade. Cuidar do que existe, planejar a sua expansão e fazer com que as árvores... Você sabe que aqui em São Paulo a gente tem um controle de todas as árvores, né? Elas têm um número e tudo mais. Todinha. Eu quando fiquei sabendo disso, eu falei, não, vocês estão brincando aqui. Tem! Cada uma das árvores tem um número, tem um controle dela, histórico da vida dela. Exato. E monitoramento de muitas. Exato. Tem de ter, né? Eu vivo em São José dos Campos, nós temos da mesma forma. Então, cada árvore com uma plaquinha de alumínio, um QR Code. Lá está a identificação dela. E alguém está acompanhando o crescimento dela, a evolução, a poda. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar da natureza. Não pode deixar solto. Nós somos de uma geração que a gente foi ensinado a destruir a natureza. E agora nós estamos pagando um pouco por isso. Verdade. Então, eu falo, se você não resolveu bem um problema, ele vai aparecer lá na frente. Muito bom. Para a gente terminar agora, eu vou fazer uma perguntinha rápida para os dois, mas é o que vocês veem, o que o professor doutor Chivas olha como... O que vai acontecer nesses próximos 3 anos com esse crescimento que a gente está tendo exponencial de inteligência artificial, né, que a gente caminha para o tal do AGI, mas como é que você vê que vão ser esses próximos 3 anos? Vou responder com uma palavra: depende. Depende, não vale. Você usou super trunfo. E depende de nós. De verdade, depende de todos nós. Desses 5 agentes da inovação que eu citei. Olha, se a gente toma consciência, todos nós, de que realmente a cidade é nossa, tanto as empresas, como também a academia, como, é claro, os cidadãos comuns, artistas, e também os policymakers ou fazedores de política, eu acho que conseguimos, sim, utilizar a inteligência artificial para isso todo que também mostrou muito bem o meu colega, e que evidentemente temos que pensar tanto no planejamento como na infraestrutura como na superestrutura. E sinceramente senti um eco em tudo que você comentou, por exemplo, quando falava de saúde. Fundamental entender a saúde não só em nível individual. Por isso nós, no nosso centro de pesquisa, Centro Internacional de Inovação e Desenvolvimento de Cidades 1000, temos o indicador saúde integral, mas que não é só saúde, vamos dizer assim, em nível do indivíduo ou em nível epidemiológico, sino em nível de toda a cidade. Uma cidade arborizada tende a ser uma cidade mais saudável. Uma cidade poluída, como temos hoje, evidentemente é menos saudável. Mas entram também os fatores psicológicos, que foram também citados pelo colega. Gostei muito da sua apresentação, porque evidentemente a saúde não é só física, vamos dizer assim, os pulmões estão prejudicados. É também, mas é também, olha, se eu estou vendo a cidade arborizada, se eu estou vendo, vamos dizer assim, uma escola sem paredes, que é um dos projetos que temos aqui, no SIGMIL, no nosso centro de pesquisa, liderado pela professora, doutora e professora titular Marilene Proença, lá no SIGMIL. Opa, se temos um projeto de escola sem muros, que envolve essa parte de ter mais contato com a natureza, aliás, esse projeto também se faz em Barcelona. Então, se faz, por exemplo, a recuperação de que a família, quando leva a criança, pelo trajeto que vai levando a criança, vai mostrando a cidade. E se tenta que seja a cidade de 15 minutos, que é um projeto que saiu em Paris, que surgiu em Paris, mas que hoje está se aproveitando em muitos lugares. Opa, que o pai, a tia, a mãe, quem for que está levando a criança, primeiro, que consiga levá-la em 15 minutos andando, a pé ou de bicicleta. E que, enquanto ronda pela cidade ou está indo para a escola, vai mostrando para a criança: olha, isso aqui é a estátua de fulano, esse aqui, olha as árvores, cuida dela, não joga papel no chão. Então, que esses 15 minutos que são de ir
da casa para a escola sejam minutos de espaço de saúde. Sim. Porque isso é saúde. Então, saúde integral não é só, vamos dizer assim, a cidade menos poluída, que também é a cidade mais com indicadores de saúde biológica para cada um, sino a cidade, e para isso temos métricas também no modelo de cidades mil. Temos, como avaliar a cidade dessa maneira, como avaliar também, por exemplo, as crises, que foi também colocado pelo colega. Olha, como avaliar as crises climatológicas de maneira preventiva. Hoje, a Seclima, a secretaria que temos parceria com eles também, a Seclima se preocupa com isso. E, por exemplo, para mim, chega quando vai ter vamos dizer assim, uma chuva forte, Já chegou alerta. uma mensagem, não chega uma alerta. Olha, isso, mas tem outras métricas que podemos implementar também para essa saúde preventiva da cidade. Então, temos que pensar a cidade dessa forma. E como eu disse no início, para não me alongar mais, depende, se nós de verdade implementamos todas essas métricas e começamos a pensar, como também meu colega comentou, olha, eu acho que sinceramente vamos ter cidades melhores, vamos estar melhor, porque a tecnologia, claro que ajuda. Só ajuda. Mas depende quando você e como você utiliza em função do cidadão. Muito obrigado, professor. Pedro, e aí, mesma pergunta. Como é que você vê nos próximos 3 anos, com toda essa explosão de inteligência artificial na parte da iluminação? O que você acha que vai mudar? Tiago, a gente vive uma efervescência tecnológica e uma obsolescência acelerada, né? Então, a gente hoje tem sistemas já no mercado que há 5 anos atrás a gente nem imaginava. Então, os sistemas estão evoluindo de uma forma tão acelerada que a tomada de decisão está chegando na máquina. Porque os sistemas sempre foram auxiliares de tomada de decisão para nós. Primeiro eram registros, né? Era um sistema de registro. Depois ele começou a auxiliar a tomada de decisão. E agora nós chegamos no momento em que ele vai tomar a decisão. Claro que ele precisa ser devidamente ensinado, né? O processo de aprendizado de máquina tem que ser assim muito cuidadoso, porque ele tem que tomar as melhores decisões. Não adianta tomar decisão ruim. Então, a gente vai dar autonomia para a máquina desde que ela tome muito boas decisões, senão não adianta. Não podemos dar essa autonomia. Se for para tomar decisão ruim, a gente mesmo já toma. Mais de 5 mil anos tomando péssimas decisões, chegamos até aqui. Mas estamos vendo de uma forma bastante interessante. Hoje tem alguns centros de operação municipais com sistemas integrados em que a riqueza de informações é muito grande, o detalhamento das informações, as informações estão chegando com antecedência para que se planeje as medidas. A gente fala, né? Não adianta nada monitorar, ter tudo numa tela, se não tiver um agente lá na rua que vai tomar as providências. Exatamente. Não adianta só informar. Só informar não adianta nada. A tomada de ação que é importante, que resolve. Chegar na porta das pessoas e falar, ó, nós da prefeitura estamos aqui, estamos sabendo que aconteceu isso. E vamos te auxiliar de alguma forma. Então, mas acho que nós vamos ter uma revolução nos próximos anos bastante acelerada. É um bom momento para estar vivo, né? É um bom, acho que sempre é um bom momento para estar vivo. É um bom momento. Ontem eu estava vendo um documentário sobre a peste negra, vou te falar, aquele momento não era bom, o pessoal sofreu. Agora está muito bem. Professor, doutor, muito obrigado, Chibas. Pedro, muito obrigado. Agradecendo a vocês que estão vendo a gente aqui no nosso ProdanCast. Aproveite e dê uma olhada na Prodan Store. A gente pode resolver o problema da sua cidade. Muito obrigado e a gente volta daqui a pouco.